assistindo, digo a vocês, quando era jovem, quando estava na tenridade como vocês, eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade. Então, por isso mesmo, aproveitem várias dessas palestras, para aqueles que estão assistindo agora, ao vivo, mas também para aqueles que estão assistindo de forma gravada. Bom, nessa tarde eu montei uma pequenina apresentação para nos guiar nesse estudo, nessa discussão sobre a área jurídica. E por obviedade, pensava eu, o que afinal de contas esses futuros advogados, juízes, promotores, eles estão pensando? Quais são as dúvidas? E em cima disso, montei uma pequena apresentação que vou compartilhar com vocês no sentido de apresentar as várias possibilidades e o que faz, afinal de contas, um jurista no dia a dia. Então, com licença, vou aqui compartilhar a minha tela. Vamos lá. Peraí. Creio eu que foi. Foi. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Só um minuto. Aê! Agora, tela cheia. E vamos começar. Pois bem, como ia dizendo hoje, vamos discutir um pouco sobre o curso de Direito, o afamado curso de Direito. Não vou negar, o curso de Direito é uma das áreas mais tradicionais do ensino. Quando vocês conversam com seus avós, quando vocês conversam aí com seus pais, eles vão dizer que na época deles tinham poucas opções de cursos superiores, e entre eles era sempre assim, engenharia, medicina e direito. Direito, então, é uma área antiquíssima na formação. Pois bem, nesse contexto, o que estuda o direito? O que você que optar pela área jurídica vai estudar? Se você abrir hoje o Google e escrever isso, vai aparecer a seguinte frase: forma profissionais para cuidar da aplicação da norma jurídica vigente. O que eles querem dizer com isso? Meus amigos, eles querem dizer o seguinte, que o jurista ele é formado para estudar a lei e aplicar ao caso concreto. Só que isso é muito reducionista. Isso é diminuir muito a nossa função. Afinal de contas, hoje, qualquer computador, qualquer celular consegue pegar a norma e aplicar numa situação problema. Se fosse só isso, não precisaria das várias frentes de atuação do jurista. Por obviedade, é sim, nós aplicamos a lei ao caso concreto, mas não só isso. Cabe ao jurista interpretar a lei, cabe ao jurista discutir a lei. Ora bolas, meus amigos, será que a lei é justa? Será que a lei é constitucional? Será que a norma, ao ser aplicada, gera paz social? Esse tipo de discussão é a discussão do jurista. Então, para você que pensa que o jurista, que o advogado, o promotor, o juiz, o delegado, o operador do direito só pega a lei e aplica ao caso concreto, está muito errado. Na realidade, nós fazemos muito mais. Na realidade, meus amigos, a formação jurídica é muito mais ampla do que isso. E, para você que está meio na dúvida, Bruno, como que é o curso de Direito? Como que é a formação jurídica? Basicamente, eu divido em 3 frentes. Primeiro, o tempo. O tempo são 10 semestres. É assim, pessoal. Cada ano tem 2 semestres. O primeiro semestre, que normalmente vai de janeiro a julho, e o segundo semestre, de agosto a dezembro. E funciona em 5 anos. Se você não tiver DP, se você for um aluno dedicado, você termina o curso de Direito, em média, em 5 anos. Esses 5 anos, pela legislação, alguns cursos um pouco mais, alguns cursos um pouco menos, mas, no geral, todos, no mínimo, vão ter 3.700 horas. Então, você, em 5 anos, em 10 semestres, terá que cursar 3.700 horas. 3.700 horas do quê, Bruno? De conteúdos forenses. Como assim? Na realidade, quando a gente fala de conteúdo na Faculdade de Direito, nós temos 3 frentes. O que eles chamam de propedêuticas. Esse nome bonito é para falar daquelas matérias básicas do curso de Direito. Aquilo que você estuda no início do curso. Temas como sociologia, antropologia, psicologia,
e dentre outros, economia. Aqui você tem a base de formação jurídica. E eu sei que você pensa assim, Bruno, mas se eu vou ser um advogado, para que eu preciso de psicologia? Ô, meu amigo, imagine um caso de homicídio. A esposa pegou o marido na cama com outra e matou o marido na hora do ódio. Dezenas de facadas no peito do marido. Pois bem, queira ou não, haverá uma análise psicológica do caso. E o advogado tem que ter conhecimento. Ou seja, ter conhecimento das propedêuticas é fundamental. Então, por isso, alguns desses conteúdos são considerados propedêuticos. Mas aí, nós temos o direito material. O que é o direito material? É quando você estuda direito penal, direito civil, trabalhista e empresarial. São as regras das relações jurídicas. Basicamente assim, você ou seu pai trabalham numa determinada empresa. Essa empresa faz com que você trabalhe naquele dia 9 horas. Isso dá 1 hora além do período normal de trabalho. A empresa tem que pagar horas extras de 1 hora, não é? Essa 1 hora é direito material. É a lei que vai trazer as regras de relação jurídica entre as partes. Isso acontece no direito civil. O contrato de compra e venda de bens tem determinadas regras. Isso é direito material. Beleza. E por último, Brunão, qual é o último conteúdo típico do direito? O último conteúdo é o direito processual. Direito processual, meus amigos, é na realidade o procedimento para se requerer no judiciário. Ou seja, são as regras jurídicas para eu chegar no judiciário e falar assim, judiciário, obriga o empregador a me pagar a 1 hora extra. Ou são as regras processuais que levam ao judiciário, o promotor acusa a mulher que esfaqueou o marido que estava traindo ela por homicídio. Ou seja, o processo é o caminho pelo qual eu vou até o judiciário e falo para ele, judiciário, cumpra o direito material. Então, no curso de Direito, você vai estudar essas 3 frentes. Propedêuticas, matérias básicas, direito material, a própria lei, a relação jurídica e direito processual, o mecanismo pelo qual eu exijo perante o Estado aquele direito. Legal. Só que isso tudo, no frigir dos ovos, não fala pra gente o que o jurista faz no dia a dia. Afinal de contas, quem é o jurista? O que o jurista faz? Essa é uma pergunta que deve estar na sua cabeça. Brunão, quando você sair dessa videoconferência, rapaz, o que você vai fazer? Afinal de contas, como é o dia a dia do jurista? E vamos ser sinceros, quando se fala de advogado, quando se fala de promotor, ou quando se fala de juiz, de delegado, de operador do direito, a primeira ideia que vem é do barraqueiro. Você deve ter um amigo ou uma amiga que faz barraco na sala de aula. E daí você já está lembrando dele ou dela e falando, essa é a pessoa para o direito. O jurista é o chato. O jurista é o cara que fica em cima do pessoal, que às vezes é aquele que fica discutindo com a namorada e ainda consegue vencer a discussão. Doutores, a verdade é que você pode até pensar isso, futuro doutor e futura doutora, mas isso não é verdade, não. A verdade mesmo é que nós, como juristas, e eu acredito sinceramente nisso, somos aqueles que mudamos o mundo. Nós somos um grupo de homens e mulheres sedentos por fazer justiça, por mudar determinadas realidades. Nós temos a incumbência, nós temos a função de alterar o status quo, de, por vezes, nos momentos de injustiça plena nesse mundo, nós vamos intervir e dizer para o Estado que ele tem que tutelar. Seja uma criança que, de repente, não tem na sua família condições econômicas de comprar um remédio e vai falecer, e nós conseguimos, por meio de mecanismos processuais, salvar aquela criança, até mesmo o despejo de uma família e outros fatores. Ou seja, o jurista, ele consegue, na sua labuta diária, mudar a vida das pessoas. E é essa a grande incumbência que, por vezes, em meio a termos,
celulares caros, carros e afins, salários e pompas e nomenclaturas de doutor, excelência, nós nos esquecemos. E é isso que nos move. O curso de Direito tem essa capacidade de formar pessoas imbuídas da vontade de mudar o mundo. E, meus amigos, sinceramente, outro fator que me faz ser apaixonadíssimo pela área jurídica é a inexistência de monotonia. Dificilmente você, como um jurista, vai se sentar atrás de uma mesa e falar: vou carimbar de novo, vou carimbar de novo, e repetir aquele ato exaustivamente. O direito sempre vai lhe possibilitar discussão, sempre vai lhe possibilitar estudar. Vou dar um exemplo. Eu, como advogado, eu muitas vezes me pego nessa situação. De manhã, estou dentro do meu escritório, fazendo uma petição em decorrência de uma determinada ação que eu tenho que promover. À tarde, eu estou numa audiência trabalhista, discutindo com o advogado da parte contrária. E, de repente, à noite, eu estou participando do encontro de sindicato, representando os interesses do sindicato. Notem, num determinado momento, o ato é escrever sozinho, no outro, um debate, no outro, um encontro com várias pessoas. Ou seja, a área jurídica lhe possibilita uma vida intensa em todos os sentidos. Então, isso é interessante. É uma área onde você faz a diferença na sociedade, na vida das pessoas, e, ao mesmo tempo, é uma área que não tem monotonia. Você não vai ficar cansado. Só que aí, tem uma pergunta que fica na cabeça de todo mundo. Brunão, tá. Mas quais são as carreiras? Porque muitas vezes eu escuto isso, sabe? O pessoal que está tentando escolher uma área fala assim: o problema do direito é que eu não tenho muita opção. Meus amigos, não, isso está muito, muito, muito errado. A área jurídica tem um leque absurdo de carreiras. Para que vocês tenham noção, creio eu que trouxe aqui cerca de 10 a 20% das opções. Se eu fosse trazer todas, eu ficaria aqui horas e horas. Mas olha, só para vocês terem noção, dividi em 3 frentes. Primeiro, no setor público. Setor público é assim: você vai ter que fazer um concurso para adentrar. E os concursos, vocês sabem, têm uma realidade muito interessante, que é a estabilidade. Ninguém pode te demitir, você vai receber aquele valor com toda certeza, não importa o que aconteça. Então, queira ou não, pode vir crise, pode não vir crise, pode ter uma pandemia que feche tudo, mas você vai continuar ganhando os seus valores. E isso, algumas pessoas gostam por demais. Então, setor público é quem vai trabalhar para a administração pública, para o Estado. Quando eu falo Estado, é a pessoa jurídica Estado brasileiro. Trago aqui alguns exemplos. Magistratura. Magistratura é o juiz, é aquele que vai tomar as decisões. Eu posso ser um juiz do trabalho, só da área trabalhista, que é uma justiça especializada, ou posso ser um juiz estadual, que é da área comum, que tem um monte de atribuições, como, por exemplo, direito civil, direito penal, empresarial, ambiental, dentre outros. Ou seja, o magistrado é aquele que é concursado para tomar as decisões das lides, dos conflitos entre as pessoas. Depois, o Ministério Público, aqueles que querem ser promotores de justiça. Promotores representam o interesse da sociedade. Então, por exemplo, cabe ao promotor de justiça, do júri, acusar o criminoso para que ele seja preso porque ele cometeu um ato ilícito penal. Também cabe ao promotor de justiça a tutela do menor, ou seja, o promotor é aquele que resguarda o interesse da sociedade. Além disso, serventuários em geral. Doutores e doutoras, futuros doutores e doutoras, os serventuários são aqueles que trabalham dentro do judiciário. Exemplo típico, o oficial de justiça, aquele que vai intimar as partes. Ele normalmente é um jurista. Pois bem, outro exemplo, cartorário. Meus amigos, cartório é um concurso mais disputado hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma. Cartórios de registro tem que ser jurista para concorrer a esse concurso e, basicamente, é aquele que faz os registros de interesse notorial. Exemplo,
Eu comprei um terreno na minha cidade. Para colocar no meu nome, eu tenho que ir no cartório. Eu preciso de um cartorário e eu preciso pagar por isso. Pois bem, um outro exemplo é o delegado. Vocês conhecem muitos delegados federais por causa dos casos bombásticos da televisão, mas nós temos também delegados estaduais, tanto nos estados quanto no Distrito Federal. Pois bem, delegados são aqueles que trabalham diretamente com a segurança pública e eles trabalham na organização da polícia. Por último, procuradores e advogados públicos. O que é isso, Bruno? São advogados que advogam em função do Estado. Ou um exemplo típico, sou advogado-geral da União. Uma pessoa processa o Estado brasileiro, esse é o advogado que vai lá defender. Todos eles são carreiras públicas. Beleza, só que nós temos também carreira privada. Na carreira privada é um pouco diferente, eu não tenho concurso público, entretanto, eu tenho uma possibilidade bem interessante. Se no setor público a estabilidade é muito boa, e é mesmo, porque eu sempre vou ganhar aquele valor com toda certeza, no setor privado eu não tenho a certeza de ganho, mas eu não tenho limite de ganho. No setor público eu nunca vou estourar um determinado teto. No setor privado, se você for aí, um exemplo, um advogado de um sucesso gigante, os valores podem ser astronômicos, coisa que nunca no setor público eu conseguiria, só no setor privado. Pois bem, então no setor privado, nós temos a primeira carreira, mais conhecida, a advocacia, você que quer representar as partes, defendê-las no processo. É isso que o jurista faz, é isso que o advogado faz. Mas não só isso, meus amigos, cada dia mais as empresas estão dando muito valor para o advogado e contratando para gestão. Tem altos cargos de gestão hoje, de CEOs, que são advogados. Então é uma área também que prepara você para a gestão empresarial. Além disso, consultoria e pareceristas. Vocês sabiam que alguns advogados não vão para o dia a dia na lide? Tem muito advogado que nem vai no fórum. Eles são pagos apenas para analisar situações e darem parecer. Quer dar um exemplo? Tem um professor amigo meu, professor do Unisal, hein? Professor Surrel Sarran Júnior. Eu liguei para ele, ele estava trabalhando, falou, Bruno, estou fazendo um parecer aqui, porque vão abrir um shopping numa determinada cidade e basicamente eles querem que eu analise todos os contratos de locação das lojas no shopping. O Surrel é um exemplo, um professor da área jurídica que é parecerista. Ele faz consultoria e parecerista, tá bem? Pois bem, só que, meus amigos, no setor privado hoje, nós temos algumas áreas bem interessantes ligadas à tecnologia. A gente vai discutir um pouco isso lá na frente. O direito está ganhando cada vez mais ares com essas novas áreas. Vocês já devem ter ouvido falar de uma tal de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é o quente hoje no mercado. E tem várias profissões, como analista de risco de dados, que tem que ter formação jurídica. Então é mais uma área para você atuar. E um terceiro são outras carreiras. Isso daqui eu incluí por um motivo. Que eu falei, vai ter um pessoal cabeça na minha apresentação. Normalmente, aqueles que têm interesse pelo direito são os melhores. Então, por isso mesmo, falei, eu não posso só falar do setor privado, do setor público. Eu tenho que falar de outras áreas. Meus amigos, para que vocês tenham noção, e minhas amigas, hoje, na área jurídica, nós temos determinadas atividades que estão fora dessa coisa do concurso público só para a atuação jurídica ou da atuação do advogado no setor privado. Quer ver um exemplo? Diplomata. Você sabia que a maior parte dos diplomatas são juristas porque é necessário para ingresso na carreira conhecimento jurídico? Um outro exemplo, você sabia que muitos dos maiores políticos do Brasil são juristas? Muitos dos que você vê no Congresso Nacional, muitos que vocês veem como presidentes, governadores, deputados, vereadores, prefeitos, são juristas. O jurista acaba tendo uma grande facilidade para a área política. Primeiro, porque ele tende a falar melhor. Segundo, porque quando ele atua, ele sabe os seus limites, porque conhece a lei. Uma outra área que às vezes as pessoas esquecem é o jornalismo especializado. Vocês sabiam que hoje alguns jornalistas são especialistas na área jurídica? O sujeito estuda direito, faz também uma faculdade de jornalismo ou cursos voltados ao jornalismo
e escreve, por exemplo, só sobre direito tributário. E a última área é a docência. E aí eu falo com um carinho gigante, ser professor na área jurídica, ser pesquisador na área jurídica. Eu, por exemplo, faço isso e com muito orgulho, sempre falo, antes de ser advogado, eu sou professor. Meus amigos, a docência é uma área muito interessante no direito. Afinal de contas, é uma área que você convive com os alunos, escreve, faz pesquisa, traz novas ideias para o mundo jurídico. Normalmente, você precisa de um mestrado ou de um doutorado para ingressar nessa carreira. Então, notem, a área jurídica ela tem um mercado de trabalho muito amplo, um mercado de trabalho gigantesco. E, sinceramente, meus queridos amigos e amigas, futuros doutores e doutoras, eu poderia passar o resto da tarde falando sobre o mercado de trabalho. Mas a grande pergunta, eu acho que é como está o mercado de trabalho hoje? Essa é a pergunta, né? Como que está a situação, Bruno? Será que está aquecido? Será que não está aquecido? Como que está o mercado de trabalho para a área jurídica? Porque, afinal de contas, eu vou entrar no direito e daqui 5 anos eu quero estar ganhando o meu dinheiro, eu quero estar ganhando os meus valores para viver a minha vida, para comprar meu PlayStation 5, que já vai ser o 6 provavelmente, eu vou querer estar vivendo a minha vida. Pois bem, meus amigos, nessa seara, digo a vocês, o mercado está extremamente aquecido. Para aqueles que acreditam que a área jurídica é uma área em decadência, que não tem oportunidade, é um erro gigantesco. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, mas Bruno, a área que está crescendo é a área de tecnologia. Meus amigos, a área de tecnologia precisa de nós. Ora bolas, quem que vai regular essas relações? O direito digital, o direito biológico, o transporte aeroespacial. Hoje, vocês sabem, o novo dono do Twitter, o Elon Musk, ele também é dono do Starlink. Ele está jogando vários satélites aí em órbita do planeta Terra para ter internet para todos, para ele vender essa internet. Pergunto a vocês, quem vai regular essa relação? Opa, o direito de transporte aeroespacial, que vai precisar de jurista. Note, cada avanço na tecnologia traz novas áreas e novas regulamentações. Hoje já começa a se falar até mesmo em legislação, normas específicas para as áreas de realidade virtual. E olha, não é só isso. Outras áreas começaram a crescer, fora das tecnologias, áreas antigas que antes estavam incipientes, começando, que agora estão ganhando uma força gigante. Com a pandemia, o que eles chamam de direito médico, direito à saúde, ganhou uma força gigante. Ora bolas, os médicos estão preocupados, aqueles que definiram determinados remédios durante a pandemia, não vou entrar na discussão, mas de qualquer jeito, será que tem direito à indenização? Será que não tem? Será que houve erro médico? Pois bem, isso é uma área para o advogado. Outra área, direito marítimo, uma área que vem crescendo em decorrência de transporte entre países. E ali está escondidinho, mas nós temos também uma outra área, que é a área do direito desportivo. Meus amigos, direito desportivo é a parte que estuda aí o direito do esporte. Lembra quando o jogador de determinado time é julgado no STJD? Tanto quem julga quanto quem defende é um advogado. E isso está acontecendo em várias áreas, no futebol, tênis, basquete, dentre outros. Então, hoje, não existe risco da área jurídica estar desaquecida ou perdendo força. Na realidade, ela ganha força a cada dia. Só que aí eu sei a pergunta de vocês, e a pergunta que vocês me fazem, tá bem, Bruno, legal, tudo muito bonito, tudo muito legal, mas tem uma coisa, rapaz, quanto que eu vou ganhar? O que eu quero é dinheiro, o que eu quero é bufunfa. Vamos lá. Meus amigos, na verdade é bem variada a escala de média salarial no âmbito jurídico. Uma área que tem tantas frentes de atuação, é bem difícil de você fazer uma média. Até porque a média é muito variável da área e da região. É evidente que regiões mais abastadas tendem a ter valores salariais maiores. Mas, de forma geral, eu peguei aí da OAB algumas informações. De forma genérica, a área jurídica tem salários em média de R$5.000, tá bem?
Entretanto, de forma específica, trago um exemplo. Se você for cartorário, a média salarial, pasmem, é de R$ 103.000. É essa a média salarial de um cartorário no Brasil. Se você for um advogado de um escritório pequeno, R$ 6.000. Se você for advogado de um escritório grande, 14 iniciais. Ou seja, meus amigos, a variação remuneratória da área jurídica é muito grande. Mas vou ser muito sincero com vocês. A verdade é que a área jurídica possibilita a você ou ganhos para se sustentar bem, ou então ganhos para se sustentar muito bem. Na realidade, o jurista minimamente aceitável em quesitos técnicos consegue sobreviver. Não vou dizer para você que é fácil, porque nada na vida é fácil. Tudo na vida exige uma determinação, uma dedicação. Entretanto, os ganhos são bem valorosos, tá bem? Vale a pena, é uma área que normalmente eu vejo meus alunos já vivendo relativamente bem, depois de 1, 2 anos, 3 anos de formato. É óbvio, quando eu digo vivendo bem, conseguindo se estabelecer no mercado. Pois bem, show de bola. E aí vem a pergunta que também me fazem. Brunão, com tanto curso de direito por aí, como é que eu escolho? Como é que eu vou saber qual curso é bom? É simples, é só você ir para o Unisal. Tô brincando. Meus amigos, vamos lá. Falando com muita seriedade agora, basicamente é assim. A escolha do curso de direito, se o meu filho me perguntasse, eu diria para ele assim: escolha um curso com resultados externos, objetivos e oficiais. O que isso significa? Eu sou palestrante, já estive em dezenas de cursos de direito pelo Brasil. E vários desses cursos que já estive, já dei palestra em Porto Alegre, em Belo Horizonte, na região aqui do Vale do Paraíba, em São Paulo, no Rio de Janeiro e assim por diante. E sempre que vou em algum lugar, quando chego, o coordenador bondosamente me recebe e todos eles falam a mesma coisa. Ah, Bruno, nosso curso é muito bom, é um curso sério, é um curso de qualidade. Nunca eu cheguei num lugar que a pessoa fala assim: não, Bruno, o meu curso é uma porcaria, que é um lixo mesmo. Ninguém fala isso. Então, como que eu vou saber que curso é bom e que curso que, de repente, pode não ser tão bom? Eu acredito, salvo o melhor juízo, respeito a todos, que são os resultados que os outros nos dão. E aí tem 2 resultados que são primordiais. Ver o ENAD da faculdade, que é uma prova que os alunos formandos fazem a cada 3 anos, e é assim, nota do ENAD: 1, 2 são notas tidas como ruim, 3 é a média, 4 e 5 são boas notas, tá bem? As melhores faculdades têm 4 e 5, teoricamente as faculdades menos qualificadas teriam 3, 2 e 1. Isso não é uma verdade absoluta, mas é um indicador. Nesse contexto, olhar o ENAD e, segundo, olhar o selo da OAB Recomenda. O que é isso? Todo curso de direito, os alunos, para advogar e também para fazer concurso, porque precisa da experiência, passam pelo exame de ordem, que é uma prova que avalia os 5 anos da faculdade. Esse egresso do curso de direito, esse ex-aluno do curso de direito, só pode atuar se ele passar nessa prova. E a OAB dá selo de qualidade para os cursos que mais aprovam. Então, se fosse meu filho, eu diria: veja se o curso tem selo da OAB Recomenda, e se ele tem uma boa nota no ENAD, 4 ou 5, que aí é um curso que a gente sabe que, por resultados externos, são de qualidade. E aí, vou falar com muita honestidade, o meu curso é assim, o curso de Direito, ele tem esses requisitos. Pois bem, então, vamos dar encaminhamento para o final. Meus amigos, a pergunta final que eu queria deixar para vocês é: por que eu escolhi o curso de Direito? Aí eu vou ser muito sincero. Quando eu tinha a idade de vocês, eu estava muito na dúvida. Eu fiz vestibular para História e para a área jurídica. E, meus amigos, eu gostava muito de História, como eu gosto até hoje. Na realidade, é um hobby, eu estudo muito a área histórica. Mas o que me levou para o Direito foi um fator. O fator de que eu poderia mudar a realidade atual. É óbvio, um historiador tem um valor gigante, porque a partir de ver o passado eu consigo interpretar o futuro e o presente, mas de qualquer sorte, eu creio que o jurista tem essa possibilidade de simplesmente mudar o status quo, mudar o mundo. E por isso mesmo, quando jovem,
eu optei por fazer a área jurídica para eu poder lutar pelo que é justo, para eu poder lutar e saber que eu fiz justiça. Então, quando eu estava em dúvida, eu me lembro que eu ouvi meu pai, eu ouvi minha mãe, eu ouvi professores, eu ouvi amigos, mas eu sentei no meu quarto um dia, sozinho, na hora da inscrição do vestibular, e falei para mim mesmo, Bruno, o que você quer da vida? Quando você olhar para trás, o que você vai querer ter deixado? E aí eu vi que o que eu queria mesmo era impactar. Não era só ganhar o dinheiro, que é importante sem dúvida. Eu não queria só ter o meu carro, a minha casa, a minha estabilidade, ou o que for, mas também saber que de alguma forma eu ajudei as pessoas. E isso me ajudou muito na escolha. E como jurista hoje, eu vivo esse sonho de poder ajudar alunos, poder ajudar clientes, poder mudar o meu meio social. Pois bem, para terminar, queria dividir com vocês um pouco algo sobre o Unisal. Eu sou coordenador e, como a minha amiga Nádia falou no começo, eu sou ex-aluno. O Unisal, na unidade de Lorena, São Joaquim, ela tem esse histórico de contratar ex-alunos. Para que vocês tenham noção, fui aluno da graduação e do mestrado, então minha vida inteira foi no Unisal, e lá nós temos um amor gigante pelo curso. E esse é alguns dos nossos resultados, né? Na nossa região aqui no Vale, nós somos 4 na ENAD, também na região de Campinas, ali, Americana, aquela outra região, que também há um curso de Direito do Unisal excelente. Somos selo da OAB Recomenda, tanto em Lorena quanto na região de Campinas. Aqui na nossa região, 15 vezes em primeiro lugar na OAB. Então, fomos campeões do Hack Lab. Temos uma empresa júnior jurídica, somos um dos poucos cursos do Brasil até uma empresa júnior jurídica, somos um dos cursos que mais aprova em concurso de estagiário. Então, para você que quiser conhecer mais do Unisal e me conhecer e tirar suas dúvidas aí da carreira jurídica, eu deixo meus contatos, o meu e-mail, bruno.criado@gmail.com. Também lhe convido a me adicionar lá no Instagram, eu coloco muita coisa sobre o estudo jurídico, e também eventos do Unisal que vocês podem acompanhar, muitos deles online para o Brasil inteiro. E por último, meus amigos, também para aqueles que quiserem um contato mais próximo, eu passo o meu WhatsApp pessoal. Esse WhatsApp eu dou para todos os meus alunos, atendo eles 24 horas por dia. Sempre digo, um aluno do Unisal é como parte da minha família. E o meu número é 012 99146 9122. Se você tiver alguma dúvida, tiver vergonha de falar aqui na videoconferência, se você quiser conversar sobre o curso de Direito do Unisal, ou até mesmo falar sobre curso de Direito, sobre estudos jurídicos, sobre carreira, fica à vontade, pode me mandar o WhatsApp, pode me ligar a hora que for, seja quem está aqui ao vivo, seja quem está assistindo gravado. Para terminar, meus amigos e minhas amigas, queria dizer que eu estou extremamente feliz de tê-los aqui nessa videoconferência. Queria mais uma vez agradecê-los por estarem acompanhando aqui esse bate-papo super legal. Pois bem, então agora vou abrir aí para as perguntas, para quem quiser declinar alguma questão, fique à vontade. Vamos ver, será que no chat tem alguém? Peraí. Aqui, ó. O Alexandre perguntou: como entro no Unisal? Alexandre, no nosso site, no Unisal, já está aberto aí para que você consiga adentrar e conhecer melhor o curso, a instituição. Ó, o pessoal do Unisal acabou de colocar o link para você, tá bem? Inclusive, a sua nota do Enem pode gerar, além de ingresso, pode gerar aí alguns descontos para você e bolsas, tá? Que é bem interessante, você pode conversar ali com o pessoal da secretaria, da assistente social, que vai poder te passar essas informações. Mais nenhuma pergunta, meus amigos, além do grande Alexandre? Vamos ver, doutor Alexandre.
Ah, o doutor André escreveu aqui, ó. Eu queria saber sobre a área de delegado de Polícia Federal. Que legal, André. Ó, vamos lá. André, a área de delegado de Polícia Federal é uma área muito interessante. Basicamente, a Polícia Federal, ela atua em determinados crimes específicos e alguns crimes de ordem econômica, por exemplo. É eles que investigam o presidente da República, é ele que investiga os governadores, dentre outros. E, basicamente, a área de delegado federal, você ingressa por via de concurso público, tá bem? E, basicamente, a área também possibilita não só a atuação na área criminal, mas em outras áreas, como a área de fiscalização previdenciária, tributária e afins. É muito interessante e é um concurso bem puxado, tá, André? Então, quando você for escolher um curso de direito, observe bem aquelas dicas que eu dei antes, ver a qualidade, porque se o seu objetivo for ser delegado federal, é um concurso que puxa. Então você vai ter que estudar bastante. Lembrando, creio eu, que é necessário experiência forense de 3 anos, assim como juiz e para promotor, para ser delegado federal. A doutora Estela, ela escreveu aqui, ó. Eu já sou aluna do CSJ. Quero fazer direito na Unisal. Posso falar com o senhor pessoalmente amanhã ou semana que vem? Estela, você pode falar comigo a hora que você quiser. Manda um WhatsApp para mim a hora que você quiser. Bruno, eu quero conversar no domingo com você, eu vou te atender no domingo. É só me mandar o WhatsApp, tá bem? Beleza? Eu só não atendo o WhatsApp quando eu tô dando aula. Então, por exemplo, agora mandou o WhatsApp, eu não consigo atender. Mas pode mandar, se você quiser conversar amanhã, hoje, a hora que você quiser, tá? Manda o WhatsApp que a gente já marca ou uma videoconferência ou para você ir no Unisal para a gente conversar. A hora que for, minha amiga. Beleza, agora ó, a Ana Carolina, a doutora Ana Carolina. Os estudantes de direito precisam ter perfil específico? Ana, que pergunta sensacional. Gente, uma das coisas que é uma das maiores mentiras que eu vi na vida é o estudante de direito tem que ter gosto por estudar. Olha, gente, numa boa, eu vou falar com honestidade. Eu, quando aluno, antes da graduação, eu não era um aluno tão dedicado aos estudos assim. Não era, não era. Eu fui estudar mesmo no que a gente chamava antigamente de terceiro colegial. E eu gostava muito de história, de geografia, de língua portuguesa, sabe? Eu gostava muito. Eu não gostava muito de física nem de matemática, não era o meu mundo. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha um gosto tão grande por aquilo que eu me debrucei. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, o jurista lê muito. E você pensa, eu não gosto de ler. Só que quando você chega na faculdade, você começa a gostar tanto, mas tanto dos temas, que você começa a se debruçar. E às vezes, Ana Carolina, você vai ver, vai acontecer assim. Seu pai vai chegar e falar, mas você está lendo no domingo e você está com um livro de direito penal. Lendo, e você nem sabe por quê. Daí você vai descobrir que é um prazer ler direito. Então, vou ser muito sincero. Precisa ter características específicas? Precisa. Eu acho que precisa gostar do debate, precisa gostar de analisar situações. Mas muitas vezes as pessoas falam, necessariamente precisa ter muito gosto pela leitura? Precisa ser alguém que lê livros o dia todo? Não, não necessariamente, porque isso você desenvolve durante a faculdade. Tá bem? Bom, Ana, espero que eu tenha respondido. Vamos lá. Doutor André escreveu obrigado, meu amigo, é eu que agradeço. Ó, daí o Guilherme escreveu. Para o senhor, não precisa me chamar de senhor, meu amigo. Para o senhor, qual o critério que seria mais importante para ajudar a escolher a carreira de direito? Seria o amor pela profissão? O sentimento, como o senhor tinha falado? A qualidade ou algum outro? Vamos lá. Guilherme, eu creio, sinceramente, que o fator principal para a escolha da área jurídica seja um sentimento. O sentimento de fazer a diferença. Muitas vezes o pessoal fala assim, Bruno, eu vou fazer direito porque dá dinheiro. E não vou negar, dependendo da área que você seguir, Guilherme, vai dar dinheiro, vai dar muito dinheiro. Você vai conseguir ter uma vida que muitos trabalhadores não têm no Brasil. Entretanto, a pergunta é, você vai ser feliz? Essa é a pergunta. Então, acho que o principal fator, doutor Guilherme, para a escolha é, você vai se sentir bem sendo uma pessoa que tem sim condição financeira boa, mas que também luta pelo que é justo? Você vai pôr a cabeça no travesseiro, deitar e falar, cara, hoje eu ajudei uma família que ia passar uma situação difícil. Ou, de repente, até mesmo,
ajudei um empresário que vai ganhar muito mais dinheiro, mas esse empresário merece ganhar esse dinheiro. E isso faz a diferença. Então, Guilherme, sinceramente, para mim, tá? Uma coisa muito pessoal. Eu acho que o que me fez escolher direito, o que me faz ser feliz até hoje, é saber que o meu trabalho muda a vida das pessoas, ajuda as pessoas. E isso é tão importante, e para ser bem sincero, para mim, tá? É até mais importante do que o meu carro, do que a casa que eu comprei, do que o que eu consegui como bens materiais. Então, vou ser honesto com você. Acho sinceramente, doutor, que o que faz a diferença é poder falar, cara, hoje eu fiz a vida das pessoas melhor, tá? Acho que isso é a questão. Acho que você tem que pôr assim, como eu disse, como eu fiz, né? Pôr a cabeça no travesseiro e falar, o que eu quero fazer na minha vida? Quando tudo tiver acabado, quando eu acredito em Deus, tá, gente? Quando eu morrer e for encontrar com o Criador e ele olhar para mim e falar, o que você fez? Eu vou falar, eu ajudei, eu tentei ajudar, eu tentei melhorar esse mundo. Então, acho que é isso o principal sentimento que eu poderia dizer para você que pode te ajudar nessa escolha. Espero que eu tenha ajudado, tá, doutor Guilherme? Vamos lá, doutor Alexandre. Quais matérias e quais áreas são mais cobradas durante o curso de Direito? Ô, Alexandre, boa pergunta. Vamos lá. Alexandre, vou ser muito sincero com você. As áreas mais cobradas, que a galera tem mais dificuldade, são as áreas de direito administrativo e tributário. Pelo menos os meus alunos têm muita dificuldade nisso. E, doutor, por que meus alunos têm tanta dificuldade nisso? E aonde eu passei na minha vida, já lecionei aí em pelo menos 6 faculdades, já ministrei palestra em muitas delas, dou aula em cursinho da OAB no Brasil inteiro, e muitos alunos reclamam de direito administrativo e tributário, porque são as áreas ligadas ao poder público, então é bem complicadinho. Creio eu que são as 2 piores áreas do direito. É claro, doutor, que tem áreas que a gente gosta mais. Exemplo, eu gosto muito de trabalhista e gosto muito de constitucional, tanto que são as áreas que eu estudo que eu dou aula. Direito penal, eu em particular não gosto, mas não dá para falar que elas são difíceis, tá? Apesar de ter muita gente que ama o direito penal, é a área mais amada do direito, tá? Então o pessoal brinca, fala assim que o direito penal é a área que você ama, então é aquela namorada que você é apaixonado, mas o direito civil é com quem você casa, porque é a área que você mais atua. Então, de forma geral, doutor, creio eu que as áreas mais complicadinhas, tanto no exame de ordem quanto na faculdade, é o direito administrativo e tributário, que são áreas bem confusas, tá? Quando eu falo confusas, vocês vão entender quando vocês chegarem na faculdade. Por exemplo, o direito administrativo, né? Quando você olha o direito administrativo, ele não tem um código próprio, ele tem várias leis esparsas, ou seja, tem várias leis separadas. Enquanto, de repente, o direito do trabalho tem a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, onde tudo está lá. Por isso que o direito administrativo é mais complexo, tá? E ele varia muito, porque tem mudanças em relação a municípios, estados e a União, tá bem? Então, assim, de forma geral, direito administrativo e tributário é um pouco mais complicado, todo mundo tem mais dificuldade, as matérias que o pessoal tem um pouco mais de medo na faculdade, entretanto, as demais são bem interessantes, claro, uma ou outra você vai gostar mais, tá? E, doutor, é igual, por exemplo, na escola. É a mesma coisa, quando você está na escola, você tem alunos que gostam muito de física, tem outros que adoram geografia, tem outros que amam história, tem outros que odeiam matemática e assim por diante. Mas, de forma geral, as 2 que o pessoal mais tem dificuldade são essas. Bom, vamos ver. Espero que eu tenha respondido, tá, doutor Alexandre? Vamos lá. A Estela agradeceu, não precisa agradecer. Minha amiga, fique à vontade. Daí, ele escreveu, professor, para chegar na área de investigação forense, precisa saber algo na área do direito? Meu amigo, é fundamental. Fundamental. Tem uma palestrante que é uma amiga minha, você deve ter já ouvido falar do caso Ioki. Já ouviu falar? Caso Ioki, meu amigo, foi assim. A moça era casada com um dos filhos donos da rede Ioki, né, da empresa Ioki. E ela descobriu que o cara estava traindo ela. Ela fica enlouquecida, eles brigam em casa e ele simplesmente tenta agredi-la. Ela pega uma arma e dá um tiro na cabeça do cara. Na hora do nervoso, que ela viu que tinha matado o sujeito, ela pica o marido em vários pedaços, põe em malas em 5 malas ou 4 malas e espalha em vários pontos da cidade. Olha que coisa
macabra, né? E essa moça foi defendida pela doutora Roselli, ela é uma das advogadas que a defendeu. E no caso, ela traz os peritos criminais nessa palestra, nós sempre convidamos ela no Unisal, é uma amiga querida, advogada famosa no Brasil, maiores casos estão na mão dela, e basicamente quando ela pega o caso, ela usa muito da perícia criminal. Então é fundamental para o perito conhecer a área jurídica. Inclusive, os melhores advogados criminalistas do Brasil fazem o seguinte, estudam a área jurídica e a área de perícia. Então, assim, essa é uma área quente no direito que pouca gente tem conhecimento para atuar, tá? Então, se você está pensando nisso, você está no caminho certo, que é uma área sensacional. Então, para atuar na área de investigação, perícia forense, é fundamental a formação jurídica, tá bem? É fundamental. Show de bola, meu amigo. E aí, pessoal, mais nenhuma pergunta? Nada? Bom, então, ó, para aqueles que não fizeram perguntas, ou para você que está assistindo gravado, de novo, fique à vontade. Meu WhatsApp está à disposição de vocês aí, como eu disse, 24 horas por dia, para você conhecer o Unisal, conhecer a nossa instituição. Inclusive, aqui no chat tem um link para você entrar no nosso site. Vai lá conhecer, isso é muito importante. Ah, ó, o Carlos escreveu. Posso tirar print das suas redes sociais? Claro que sim! Meu amigo, com certeza me adicione lá. Procure Bruno Creado no Instagram, no Facebook. Eu também tenho um TikTok, mas nem não é jurídico. Mas eu tenho um YouTube também, que posto muita coisa. Por favor, me siga em tudo. Vai ser uma honra tê-lo lá e ter todos vocês. Tanto no Insta, quanto no Face, quanto no YouTube. Fique à vontade, tá bem? Pode dar print, fique à vontade. Vai ser uma alegria tê-los lá. Me adicione lá. Show de bola. Ó, nossos amigos do Unisal colocaram mais um link aqui, tá? Do Instagram, do Unisal também. Isso é muito importante, tá, gente? Adicionar o Instagram do Unisal e seguir a página do Unisal no Facebook. E também o nosso canal no YouTube lá da extensão, que você tem um monte de cursos, vídeos, eventos, é muito legal. Então não deixe de adicionar as redes do Unisal, que tem muito conteúdo, vale muito a pena. Bom, creio eu que então não temos mais perguntas. Meus amigos aí do marketing gostariam de falar algo? Bom, pessoal, gostaria de agradecer, então, a presença de todos e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao professor Bruno Criado, né, pela parceria e também por estar aqui participando mais uma vez, né, conosco desse nosso trabalho aqui junto à Uniexpo. Então, obrigado mais uma vez a todos e se tiverem qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente, né, pelo unisal.br, que é o nosso site, né, e também como eu deixei aqui para vocês, né, o link do Instagram, rede social, a gente também está habilitado para responder as perguntas de todos vocês, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, pessoal. Meus amigos, creio eu que só estamos nós.